Bom, Luísa, Sérgio, bom dia. Obrigado pela participação de vocês. Sérgio ou Luísa, quem gostaria de falar primeiro? Explicar como é que surgiu a ideia. Deixa eu falar um pouco como surgiu a ideia, né, até porque, eh eh, já continua com a Luísa aí. Não sei quem conhece o Science Pulse, que é uma ferramenta que a gente lá no Volt/Núcleo Jornalismo, a gente criou para monitorar o debate científico nas redes sociais, uma curadoria bem seletiva, assim, com mais de 1.500 cientistas. Eh, e a gente criou formas de automatizar a descoberta de conteúdo, criamos um algoritmo super interessante para, enfim, facilitar, eh eh eh, saber o que está acontecendo no debate científico nas redes, né. Mas nesse processo, a gente sentiu a falta de uma apuração humana também, de uma curadoria humana, que não só vai ajudar na descoberta de conteúdo, mas vai mostrar por que certas coisas são importantes, né. Por melhor que seja o nosso algoritmo e por mais interessante que, seja essa descoberta automatizada, a gente sentiu que, ele não explica por que, né, um assunto é importante ou não. E aí a gente teve a ideia de criar uma newsletter, com curadoria manual para essa newsletter, né, que, enfim, pode usar nossa ferramenta, achar conteúdo lá, mas vai basicamente costurar a conversa que está acontecendo nas redes sociais. E eu não consegui pensar em ninguém melhor para fazer essa news do que a Luísa, né, que, enfim, além de ser uma jornalista especialista nessa área há muitos anos, né, trabalha lá no jornal da USP e tem muito conhecimento do que está rolando nas redes sociais, com outros divulgadores científicos, ela mesma sendo uma divulgadora. Então, enfim, chegamos para ela e perguntamos se ela queria fazer esse projeto com a gente. A gente conseguiu um financiamento do Instituto Serra Pilheira e, infelizmente, ela topou, né? E aí acho que ela pode falar um pouco mais também de como ela faz isso e tal, mas a ideia por trás dessa news foi, enfim, a gente tem o toque automatizado da coisa, né? Que nossos algoritmos trabalham lá para ajudar jornalistas, especialistas e terceiro setor, principalmente, mas qualquer um que quiser pode acessar a ferramenta. E a Luísa entrou para, enfim, para ganhar um toque personalizado, humano dessa curadoria, né? Maravilha. Luísa, muito obrigado pela sua participação. Você pode contar para a gente, então, como é que foi essa primeira edição? O que que você achou, desafios? Valeu, Daniel. Oi, gente, tudo bem? É, Então, essa primeira edição foi uma correria violenta, assim, porque o Sérgio, o pessoal do Science Pulse, do núcleo procurou a gente já saiu bolando a newsletter e fazendo, né? E já fazendo a seleção ao mesmo tempo, ficou meio tudo junto, né? A gente acabou fazendo muita coisa ao mesmo tempo, mas queríamos também chegar chegando já, assim, né? A primeira edição, entregar alguma coisa bacana para o pessoal. Eu estou acompanhando essa coisa de newsletter não faz muito tempo, então, assim, também não sabia muito bem como fazer. Dei uma olhada lá no que o pessoal faz já no Garimpo, que eu acho que é um exemplo muito bom, assim, do que de outra área, né? Mas outro foco, mas assim, no formato bom e que deu para adaptar um pouco as coisas para ciências. E acho que uma parte difícil, obviamente, é fazer o que eu fui colocada para fazer, que é escolher, né? E porque tem muita coisa acontecendo agora, e a maioria das coisas são muito de saúde, né? As discussões principais que rolam assim, de ciências agora nas redes sobre saúde. Até fiquei pensando assim, nossa, se um dia a pandemia acabar, vai acabar, por favor, mas do que falaríamos, né? Falaríamos de muitas coisas, a ciência faz muitas coisas, mas dá uma, dá uma certa assim, porque eu procuro fazer assim, colocar sempre um assunto mais da atualidade do país, assim, né, que está gerando, que é no caso relacionado à pandemia, mas dentro da pandemia tem muito tema, né? Dá para falar de muita coisa, e tem muita coisa importante acontecendo. Acho que escolher também os cientistas, divulgadores que vão
vão ser as vozes ali que vão estar representando esse debate, né, que a gente flagrou, que é o debate mais quente da semana, porque tem muita gente falando, mas também, assim, é uma coisa que eu penso também para as próximas também, assim, variar bastante também, né, da vez, assim, para mostrar, às vezes, quem não tem tanto seguidor, mas que tá falando coisas bacanas ali, acho. E eu penso, assim, também que eu não sei qual a expectativa, eu não sabia direito qual a expectativa das pessoas que assinaram, né, porque, assim... a gente tá ali falando que é uma curadoria e tal, mas nem sempre as pessoas prestam atenção muito ali, né? Elas vão lá, a Luísa, gosto de seguir a Luísa, vou assinar, entendeu? E daí eu não sabia direito o que elas esperavam, né? Às vezes algumas pessoas talvez poderiam estar esperando que eu ia, sei lá, colocar matérias, alguma coisa assim, né? Até por uma coisa que eu penso muito, né? Que é esse negócio da newsletter, isso entre nós jornalistas, tá, tudo bem, a gente está no nosso nicho, na nossa bolha, a gente entende como funciona, tá? Mas o público em geral não necessariamente todo mundo, né, entende qual que é a... Daí eu fico pensando assim, poxa, será que eles não vão, ficar decepcionados, recebem uma newsletter que é, na verdade, uma conversa de outras pessoas, eu só estou ali fazendo uma seleção, trazendo um pouco o meu olhar, né? Então, é muita coisa que a gente fica pensando, assim, mas acho que o pessoal vai aprendendo, assim, as pessoas que eu conversei, eu tive um bom retorno, assim, gostam que seja curta, é bom que seja curta, né, porque é muita coisa, acho que isso a bola da vez justamente por isso, porque a gente fica maluco de informações, né? Eu mesma comecei a assinar algumas newsletters, já tenho que organizar meu e-mail ali, mesmo com as newsletters que, em tese, estão organizando conteúdo para a gente. Eu também tenho que organizar as newsletters, porque é muita coisa, né? Então, a ideia é essa, mas, assim, acho que as pessoas precisam prestar mais atenção no que os cientistas estão debatendo nas redes sociais, mesmo que elas não sejam fãs de ficar ali o dia inteiro nas redes sociais, porque saem muitos insights interessantes ali, né? Principalmente do Twitter, que, né, as coisas... também a gente que é jornalista já sabe disso, né? Mas nem todo mundo sabe que as coisas chegam primeiro no Twitter. Às vezes as coisas chegam antes dos noticiários. Então, assim, para jornalista, acho que pode ser uma ferramenta útil, apesar de vir semanal, às vezes as coisas têm um delay até grande, assim, para chegar nos debates, nos debates da mídia tradicional, né? Mas é mais ou menos nesse sentido aí. E o legal também, como a Luísa mesma mencionou, o fato de ser curto facilita muito, né, as pessoas descobrirem. A nossa outra newsletter que a gente tem, né, que é editada pelo Rico e com a curadoria do Rafael Evangelista, a gente basicamente resume o que aconteceu no dia anterior nas redes sociais. Obviamente, tem muito assunto que fica de fora, mas as pessoas gostam porque ela é curta, você consegue ler rapidinho. E a da Luísa também, é uma semana compensada ali em uma página de Word, praticamente. Então, claro, algumas coisas não vai ter a profundidade que merece e tal, mas por isso que a gente enche de links para as pessoas que querem avançar mais, conseguir lá dentro isso aí, né? Uhum. Então, deixa eu começar aqui, digamos, pelo começo. Em relação ao processo, primeiro, os algoritmos do núcleo fazem uma pré-seleção, e aí a Luísa vem e faz mais um refinamento ali do que foi separado. É mais ou menos assim? E é possível, de repente, algo que não entrou nessa primeira seleção do algoritmo, que a Luísa viu em outro momento, colocar na newsletter? Como é que funciona essa parte? Não é assim. O algoritmo, ele me ajuda, mas ele me ajuda muito porque eu olho ali coisas que eu posso ter perdido. Mas é bem mais pessoal que isso, né? Entendi. Acho que é muito também baseado no que eu acompanho e no que eu estou vendo que está fervendo ali. E o algoritmo, às vezes, ele me confirma ou ele me traz coisas novas que eu não prestei atenção. E me traz, inclusive, caras novas, né? Porque os meus algoritmos das minhas redes devem ser super viciados em relação a quem eu sigo mais, quem eu interajo mais. E ali as news do Science Post, por exemplo, me mostram coisas que eu perdi, assim, apesar de... Tem coisa que às vezes, tipo, teve 30 mil curtidas, é de um cientista super
que está super em evidência, mas não apareceu nas minhas timelines, por mais que eu fique muito tempo nas redes sociais todo dia. Então, mas assim, é construído de uma forma bem humana mesmo, assim. O algoritmo, a parte tecnológica vem ajudar realmente, assim, mas ela não é o primeiro filtro. Ela é uma fonte ali que eu acesso. Até porque também, né, a gente não quer uma reprodução do que está no Science Pulse, a gente quer a curadoria da Luísa mesmo, né? Então, tem às vezes ela pode ter perdido o post de algum cientista em evidência com 30 mil curtidas, mas às vezes tem aquele cientista que não está em evidência, que tem 10 curtidas num post, que é super interessante e que ela vai destacar lá, e às vezes nem foi destacado no nosso algoritmo ali. Né? Embora nosso algoritmo tenha medidas para destacar posts com menos engajamento também, né? Mas na real, o processo é baseado no que a Luísa acho que merece entrar lá também, né? A gente faz uma edição final, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente conversa também, compartilha link e tal, mas no final vai ser a curadoria dela mesmo, né? Uhum. E pelo que eu vi nessa primeira, essencialmente a rede social é o Twitter, mas não só, né? Eu achei curioso que tem um Reddit ali. Então, eu queria primeiro saber quais são as redes sociais, as plataformas analisadas e o que você encontrou no Reddit ali? Como é que ele pode ser também uma fonte interessante para jornalistas? Então, eu reparo que assim, o Reddit ali, ele é bem gringo, né? Assim, me parece que tem pouco brasileiro lá. Então, apesar de ter a versão do Science Pulse que acompanha em inglês também, acho que ali eu consigo dar uma olhada em algumas coisas que eventualmente também que não passaram no Twitter e ou que passaram, mas enfim, eu não prestei atenção e que são do pessoal estrangeiro mesmo, assim. Eu vi mais com esse. E também quis dar uma. Já que a gente né, quer mostrar o que está acontecendo nas redes sociais, se a gente ficar só no Twitter, vai ficar muito. Assim, já é bolha, né? Um pouco. A gente vai ficar muito mais bolha ainda. Então, e ver também o que, né? Como eu falei, as coisas chegam primeiro no Twitter, a maioria delas, né? Desses assuntos mas ver o que reverberou em outras redes também, inclusive Facebook, Instagram também. O Instagram, em relação à ciência, é muito produtivo em relação à produção de conteúdo, assim. Tem uma infinidade de gente produzindo conteúdo de ciências no Instagram. Sei que o pessoal fala assim, não sei como você suporta o Instagram, aquilo ali, gente, não aguento aquilo. E eu nunca entendo, porque assim, eu simplesmente sigo só páginas de divulgação científica. E eu entendo que o uso do Instagram tem muito essa coisa da celebridade e tal, das fotos, dos selfies, e do estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, minha comida, o influenciador. Mas como eu faço esse uso aí, eu não consigo entender muito bem, mas assim, é só para reforçar que assim, o Instagram tem muito conteúdo de ciência, né? Então, acho que é legal tá de olho também. E o TikTok está chegando totalmente diferente, né? A proposta, né? São coisas totalmente diferentes, mas acho que a gente não pode perder assim o olhar também para essas outras redes e acho que tem coisa boa ali que merece ser levada mesmo para o público. Uhum. Só fazer uma nota aqui. É excelente o que a Luísa falou e a gente quer seguir essa linha no Science Pulse também. A gente já tem uma aba lá que a gente tem uma curadoria de páginas do Facebook, a gente está melhorando isso. O nosso foco principal no Twitter, no Science Pulse, tem duas coisas. Né? Primeiro que a API do Twitter, a gente já tem bastante conhecimento, então a gente está conseguindo fazer coisas muito legais. E o segundo e o principal ponto é que no Twitter, como a Luísa falou, aparecem muitas coisas primeiro. O Twitter ele tende a pautar o debate não apenas científico, mas também político em outras redes e até na vida real, a vida real, né? Mas até na vida offline, digamos assim. Então, é muito comum ver print de Twitter nas outras redes, ou a conversa começa aqui e vai para lá, porque como o Twitter tem essa característica um pouco mais resumida das coisas, né? Poucos caracteres, lacração, então, enfim, não estou nem julgando se é bom ou se é ruim, mas o Twitter ele tende a pautar o debate nas outras redes. É um termômetro muito importante. Então,
A gente começou aí. Dito isso, a gente quer entrar no Instagram, quer entrar curadoria no Facebook também. Já entramos, na verdade, né? O Instagram ainda não, mas a gente quer desenvolver mais coisa lá. E vamos fazer em breve. Mas o Twitter ele tem um papel um pouco mais quente do que está rolando no noticiário, né? Muito imediatista, assim. Uhum. E o YouTube está nesse escopo também? Por enquanto, o YouTube ainda não está nesse escopo. O YouTube ele tem algumas dificuldades, porque o YouTube é vídeo, então a gente teria que ter alguma ferramenta de transcrição, enfim, para entender o que está sendo falado lá dentro, vídeos longos. Isso exige um esforço muito maior que a gente vai se concentrar, vai se preocupar com isso mais para frente. Mas seria interessante. Mas o YouTube também tem muita fake news, muito debatizão. É a mesma coisa fazer uma curadoria de podcast. Tem muita coisa legal acontecendo e tal, mas como é que você mostra o que está acontecendo? É difícil. Então a gente estamos pensando em como abordar essa questão de vídeo também no YouTube. Uhum. Luísa, agora uma questão mais para você como leitora, né? Você estava falando que mesmo as newsletters ajudam a gente a ver os conteúdos mais importantes, mas mesmo, às vezes, tanta newsletter que a gente até se perde um pouco. Então, eu queria saber de você, como leitor aí nesse mais de ano de pandemia, como é que você tem feito em termos de consumo de conteúdo, de ciência e de saúde, porque às vezes a gente acaba se perdendo, deixando coisa passar. Então, eu queria saber se de repente você faz algum tipo de horário específico que você lê as coisas e vai separando alguns links para depois você tratar em fios que você faz, ou até matérias que você faz no Jornal da USP. Então, eu queria saber nesse sentido, assim, como é que tem sido essa sua parte, essa sua relação com os conteúdos publicados nesse 1 ano de pandemia? Isso é complicado, assim, eu até tentei desenvolver alguma sistemática, não é muito meu forte, fazer as coisas sistematizadas, assim, mas eu vou anotando, isso para newsletter também, assim, o famoso, né, tipo, tem 1000 aplicativos no celular, mas a gente fica mandando WhatsApp para a gente mesmo. Meu WhatsApp de mim para mim mesma é cheinho de links e coisas que eu vi para tratar depois, assim, e depois eu vou apagando o que eu acho que já era, o que não merece entrar. Mas, assim, eu também procuro ouvir muito o que os cientistas estão falando, assim, né? Estou em alguns grupos que tem pessoal da área de saúde e, assim, fico de olho nas tendências do que eles estão olhando também, porque muita coisa chega antes por eles, por mais que a gente acompanhe as publicações científicas e tal. E mesmo quando a gente acompanha, a gente às vezes não sabe dizer se aquilo é relevante, se não é. Tipo, sei lá, na Science eu recebo várias matérias embargadas, 1000 coisas de imunologia, assim, eu não tenho a menor noção se aquilo lá faz alguma diferença, se aquilo lá é sei lá, um breaking through, ou não, né? Então, não adianta, só por mais que assim, eu já trabalho com ciência há bastante tempo, não tem como a gente fazer isso, que é muita área, né? É muita área, então eu não sou especialista em nenhuma, sou uma generalista, bem generalistona, assim. Facilita, né, o fato de ter experiência na área de ciências, mas não dá para resolver tudo, assim. Então eu tento escutar muito o que eles estão conversando, assim, né? E vejo também mesmo o Twitter é muito útil para isso, porque você vê ali, às vezes, os cientistas entre si mesmos, eles ficam conversando ali, né? E eles colocam no debate o que está sendo gerado de dúvida ali entre eles. Às vezes, isso não é muito bom para divulgação científica, porque a maioria das pessoas não. Às vezes não compreende ali, não só não compreende, como às vezes gera dúvida em coisa que não é muito bom que se gere dúvida, tipo vacina, né? Mas para a gente que é jornalista é bem útil acompanhar o que eles estão. Eles usam o Twitter não só como divulgação científica, né? Eles também conversam entre si, né? Então, acho que isso ajuda bastante, assim. E tem um pessoal já que faz né, curadorias de temas de ciências também. Tem as newsletters da Nature, tem newsletter brasileiro também, como Outra Saúde, e também ajudam a gente a
separar aí, mais ou menos. Vale notar aqui que a proposta da newsletter não é falar especificamente sobre ciência, né? Então, a Luísa não está lá debatendo ou destacando a ciência propriamente dita. Obviamente, envolve isso. Ela está destacando os tópicos e assuntos de ciência que estão sendo comentados. Então, uma curadoria mais de rede social do que tópico científico. Obviamente, as duas coisas estão muito interligadas. Mas a gente parte da ideia de que ela está fazendo uma curadoria de redes sociais no tema ciência, e não uma curadoria de ciência usando redes sociais, entendeu? O caminho um pouco inverso, tem muita sobreposição entre as duas coisas, claro, parece, mas é muito sutil a diferença, mas ela faz, no final das contas, na hora que a gente vai montar a newsletter e pensar nela, faz muita diferença. Então, provavelmente, se um assunto não foi discutido na rede social, e não tem link para rede social nenhuma, a gente não vai entrar na newsletter, porque é um assunto que não está sendo debatido lá, por mais importante que seja. Né? Isso vai aparecer em outras newsletters e, eventualmente, vai chegar até o debate nas redes sociais. Então, é legal fazer essa diferenciação, porque a proposta do núcleo da newsletter e tudo que a gente está fazendo lá é mostrar como que a rede social tem um efeito na vida das pessoas, e na ciência, principalmente. Né? Queria responder só a pergunta do Robson, tudo bem, Daniel? Claro, era o meu próximo passo aqui. Só para responder a pergunta do Robson. Você pode ler a pergunta? Só para quem não... Vou ler. O Robson Silva perguntou aqui, além do material da curadoria, que estão disponibilizados em links, a parte de material gráfico também é trabalhada. A gente destaca na newsletter apenas os links e o texto da Luísa, mas no Science Pulse mesmo a gente embeda os tweets e tem um jeito de você fazer busca também por termos e enfim, explorar as informações que tem ali, né? Então a gente tenta trabalhar o máximo possível na aplicação. Na newsletter, até por conta da natureza de newsletters, assim, né? A gente não pode ter muita imagem que pesa no e-mail da pessoa, coisas assim. Então a gente tenta manter um texto curto, limpo, sem elementos visuais. Eventualmente podemos abrir exceções e tal, mas ainda estamos pensando como fazer. Uhum. Essa parte da construção da newsletter passa muito por isso, né? No peso da mensagem. Isso que você tocou também agora, Sérgio, de ser primeiro um filtro das redes sociais, do que é debatido nas redes sociais em termos de ciência. Queria perguntar para a Luísa se nesse seu tempo aí, enquanto jornalista de ciência, divulgadora científica, especialmente nesse último ano, se você tem contato com cientistas ou pesquisadores que não usam as redes sociais, e qual que é a visão deles em relação a esses cientistas que usam as redes sociais para debater ciência ou mesmo para fazer divulgação científica? Eu tenho contato, sim. Na verdade, acho que a maioria das pessoas que eu tenho contato nunca não usam redes sociais como eu, por exemplo, assim, o tanto, né? Então, eu sempre vou estar falando com alguém que não sabe não é que não sabe, é que não está na minha vivência direito do que eu estou falando, né? Porque a gente meio que olha o mundo a partir dos nossos olhos. Então, a gente acha que a gente está vendo ali os debates super explodindo na rede social e está todo mundo vendo. E não é assim, né? Olha, os cientistas usam muito aqui no Brasil, eu vejo eles muito mais no Facebook ainda, principalmente de gerações mais velhas e tal. Então, eu não vejo muito eles comentarem sobre isso, na verdade, assim. Então, eu não sei nem se eles sabem, muitos deles, o peso, a importância do que está acontecendo ali, por exemplo, no Twitter em relação à ciência. Então, acho que até essa talvez seria uma surpresa, assim. Eu já ouvi assim, Twitter, nossa, que horrível. Eu não sei, acho que a pessoa entrou no Twitter assim umas 3 vezes na vida, assim, viu alguma coisa. E aí ela ficou com aquela ideia do Twitter para sempre, ali, congelou. Imagina, eu não vou fazer perfil no Twitter. E tem assim, né? Eu já entrei em contato com algumas pessoas. Eu não sei, não fiz pesquisa sobre isso, mas assim, me parece que tem uma quantidade grande de pessoas que realmente está totalmente alheia a isso.
Então, até quando eles ficam sabendo, por exemplo, que o orientando dele, alguma coisa tá fazendo muita divulgação nas redes sociais, eles não entendem bem, não entendem a importância. Está crescendo, né? Está se abrindo. Esses 2 anos agora, acho que eu nunca na vida, também pela questão de ter a possibilidade virtual, mas nunca na vida fui tão chamada para falar sobre divulgação científica. Antes da pandemia já estava acontecendo bastante, assim. Tá havendo uma divulgação da divulgação científica? Explodiu realmente, assim. Mas explodiu e, assim, agora o debate está começando a se enriquecer um pouco mais, porque, assim, começa assim, precisamos fazer divulgação científica, sempre começa assim. E às vezes as pessoas fazem um evento para falar que elas precisam fazer divulgação científica. Eu ficava um pouco um pouco frustrada no começo, porque o evento era inteiro falando nós precisamos falar com o público. E era uma coisa assim que para mim já era muito consolidada. Mas eu acho que agora o debate está evoluindo para como podemos fazer isso, ou consequências disso, uma postura, né, uma visão um pouco mais crítica de como isso é feito. Então, acho que a gente está caminhando, assim, né, saindo dos primeiros passos para conseguir um debate um pouco mais maduro sobre divulgação científica. Uhum. Eu não tenho tanta propriedade para falar sobre isso em relação a Luísa e tal, aos outros divulgadores, mas uma coisa que eu percebo fazendo a curadoria do Science Pulse, dos perfis do Science Pulse, é minha, né? Eu que incluo ou retiro os perfis de lá, né? Obviamente, baseado em sugestões de outras pessoas, né? Também, até de usuários, mas no final eu que escolho se entra ou sai, né? E eu percebo que existe uma concentração mesmo, isso também talvez tenha o meu próprio viés também nisso, existe uma concentração de muitos perfis no sul e no sudeste de pessoas brancas, muitos homens também, mas eu tento bastante ampliar essa variedade para outras regiões, e é difícil você achar especialistas ou cientistas tuitando que ficam lá em Roraima ou na Amazonas. Não que não tenha, obviamente, mas eu tenho dificuldade de achar, porque também não fazem parte dessas bolhas que eu sigo. A gente usa uma metodologia que é o snowball effect, né? Então eu vejo quem essa pessoa está seguindo, quem segue ela, e eu vou achando novos perfis para incluir. Então, muitas vezes esses cientistas estão fora da bolha, ou muitas vezes não estão tweetando sobre ciência também. Ou muitas vezes, em muitos casos, também não tem Twitter. Então, é difícil achar. Nos Estados Unidos, os perfis de curadoria internacional que eu tenho, nos Estados Unidos, tem muito mais diversidade lá, né? Tem muito pessoas de outras etnias que não a branca, tem indígenas, negros e pessoal do leste europeu e sei lá o quê, né? E enquanto no Brasil eu vejo os perfis um pouco mais homogêneos, assim. Então eu queria incentivar o pessoal a sugerir mais nomes via formulário lá que tem no Science Pulse, para a gente incluir mais diversidade e talvez até motivar mais pessoas a abrir uma conta de Twitter para twittar sobre ciência também, né? Então isso é importante, né? Divulgação científica nas redes hoje em dia é tão importante quanto a divulgação científica em outras mídias, né? Livro ou revista ou sei lá o que. E acho que isso é muito importante que o Sérgio falou. Eu comecei a pensar aqui em relação às mulheres. A gente vê algumas mulheres com muito destaque, só que se você for pegar, são poucas, né? Ficam aqueles faróis, vamos dizer assim, né? Você sempre... Não, as mulheres estão presentes na divulgação científica nas redes sociais. Daí a gente pensa sempre nas mesmas. E homens, isso eu reparo também quando eu vou fazer a newsletter, né? Tem zilhões de homens falando sobre um assunto, e tem algumas mulheres que têm projeção falando sobre um assunto. Então, estou pensando muito em saúde, por exemplo, né? Por exemplo, o pessoal da astronomia, eu conheço muitos perfis de mulheres, sigo muitas mulheres. Curiosamente, é uma área que as mulheres, ou a comunidade no geral, né, faz bastante divulgação científica, entrou bastante nessas coisas das redes sociais. Na área de saúde, biologia também tem, né, até bastante mulher, mas na área de saúde eu tenho poucas e muito influentes, vamos dizer assim, né, expoentes, mas eu não consigo ficar, sabe, e eu vejo que tem mulheres que fazem um trabalho importantíssimo, assim, mas
Por algum motivo, eu não sei. Depois, eu acho que as pesquisas, né, antropólogos, biólogos, todos podem se juntar e me explicar por que que os homens gostam tanto de falar nas redes sociais mais do que mulheres. É realmente uma pergunta que eu não sei responder, mas, enfim, acharia muito importante ter mais mulheres. Estou falando das mulheres, né, obviamente que tem os outros grupos, né, a questão de pessoas não brancas também, outra dificuldade também que nós temos, né, aí envolve também a parte de que esses grupos estão subrepresentados, né, na ciência, em posições de destaque, mas eu acho que seria muito produtivo se as pessoas que estão, assim, começassem a se mostrar bastante nas redes sociais, acho que ia ajudar bastante na visibilidade. É uma questão mesmo, né? Por que não tem mais mulher e tal? Precisa ter gente tweetando, né? Porque senão... A gente fez uma limpeza de perfis outro dia, tinha gente que tinha a nossa base, que era... que a gente até verificou que eram profissionais, né, de ciência e tal, mas a pessoa não tweetava. Ou se tweetava sobre gatos, não tweetava sobre ciência, né? Tinha uma professora de uma universidade aí que a gente tirou porque ela não tweetava nada sobre ciência. Pô, tirou a professora dos gatos, não sei nem quem é, gente, tô zoando. Ela Saudade. tweetava sobre gatos, ela até falou, esse perfil é para fazer isso. Então acabamos tirando, porque a gente quer aumentar a descoberta de conhecimento científico nas redes também, né? Não só memes de gatos. Então, assim, é legal, tem seu espaço. A gente, se a pessoa twitta sobre ciência e sobre gatos, ela é mantida. Mas é Até só porque sobre senão gatos. você vai me excluir, né? Hã? Vai ter que me excluir. Não, jamais. Então, tem que pelo menos tweetar sobre ciência às vezes, né? Então a gente tem essa questão de não só incluir os nomes das pessoas lá, mas ver se elas estão falando sobre aquilo ou não. Assim como a gente pode tirar pessoas que tweetam sobre ciência, mas é uma anti-ciência, na verdade, né? A gente tirou um perfil outro dia de um sujeito que era negacionista da pandemia no Brasil e trabalha numa grande organização, não vou falar aqui, mas trabalha numa organização de saúde nacional de renome, mas meio que falava de tratamento precoce e todas essas coisas que não existem. A gente falou, não, esse cara está atrapalhando o debate, ele não está ajudando o debate, né? Eu acho legal ter pessoas, por exemplo, conservadoras, né? Obviamente, nas nossas bases, lá na nossa curadoria, tem que ter cientista conservador, tem que ter essa galera, né? Para ajudar no debate, mas não pode ser anti-ciência, né? Que aí foge do propósito que a gente faz. Uhum. Fazendo aqui um momento de divulgação da divulgação científica, a gente recebeu uma mensagem aqui recomendando o canal Rolê Científico, que é, se não me engano, no Instagram, que é divulgação científica, ele faz os materiais, super recomendo. Bom, tá aqui o momento de divulgação da divulgação científica. Já vi, o rolê científico faz coisa boa mesmo. Eu sigo muita gente, então, assim, não me arrisco a falar muito mais detalhado, mas esse nome me remete a conteúdos bons que eu acessei, sim. Endosso a recomendação. E nessa aqui, só para a gente finalizar esse papo aqui, que a gente está falando dessa concentração de figuras, talvez se deva pelo modo como a ciência está estruturada, digo, a pesquisa científica, né? Porque, claro, normalmente os trabalhos de divulgação científica dificilmente são remunerados, né? E ainda os locais que remuneram, normalmente são os estados do Sul e Sudeste, seja pelas fundações, as FAPs, né? FAPESP, FAPERJ, enfim. Mas, como a Luísa disse, melhor alguém fazer a pesquisa e descobrir os porquês. Queria saber para as próximas edições da newsletter. Teve alguma coisa dessa primeira edição que vocês viram que funcionou melhor e que vocês pretendem repetir? Teve alguma outra coisa que não funcionou tão bem, que vocês vão rever? Como é que funciona essa parte de reavaliação de feitos, de processos, de realizações? Não sei, Sérgio, tem alguma coisa. A gente só teve uma edição, né? E na verdade tá meio que um sucesso, assim. A gente tá com uma taxa de abertura de quase 60%, né? Quase 60% das pessoas que assinaram abriram. Para quem não conhece o padrão de mercado aí, a média mundial assim de newsletter é em torno de 10 a 15%. 20% é considerado muito bom, 60% é absurdo. Obviamente, Abertura de e-mail, né? Hã? Abertura de e-mail.
Abertura de e-mail, exatamente. Tá. E é uma taxa de clique de quase 20%, que é muito bom, porque a média de taxa de clique é 2%. Então, tá muito bom, obviamente. A gente tem uma base ainda pequena, estamos crescendo, né? Cerca de 1.500 pessoas assinaram isso na primeira semana, o que é muito bom também, mas, obviamente, não é uma newsletter gigantesca. Quando o volume de assinaturas cresce, a tendência é a taxa de abertura e o número de cliques cair, porque muitas pessoas ignoram, cai na caixa do spam, ou sei lá o que, né? Depende. Mas, em geral, esses números estão muito bons para a primeira edição, melhores até do que outras newsletters que eu já lancei, que tinham a mesma comparação e a taxa de abertura bem menor também, né? Mas vale dizer também, né, que a gente quer, não adianta nada expandir a base em número de assinantes se as pessoas não abrem. Então, eu prefiro ter 1.500 pessoas, onde 60% das pessoas abrem, do que ter 10 mil pessoas e 2%, 5% das pessoas abrem, né? Então, vale a pena anotar isso aí, né? Uhum. A gente recebeu uma pergunta aqui de divulgação científica. Antes de eu ir para ela, só queria fechar essa parte aqui da Polígono. Tem uma sessão, a sessão de convidado, né? A primeira agora foi a Melanie Dutra. Qual que é a ideia por trás dessa sessão com convidados? Luiz ou Sérgio, quem pode responder? Por que ter uma sessão para uma outra pessoa? Acho que é para dar um olhar, assim, diferente. E aí, às vezes, a pessoa me fala alguma coisa que eu já ia colocar na newsletter, eu falo, isso aí eu coloquei na newsletter já. Daí a pessoa pensa em outra coisa interessante que ela topou nas redes sociais. E acho que é para mostrar que cientista consome conteúdo em rede social também, e que rede social uma fonte de conhecimento válida também, enfim. E tem esse lado da curadoria que a Luísa falou, do ponto de vista dela. Do nosso ponto de vista, que a gente está falando de debate em rede social, é legal a gente trazer essas pessoas que estão debatendo para dentro da newsletter também, né? E isso ajuda a criar uma comunidade, não só de divulgador científico, mas comunidade que está rolando um debate ali, né? Então, quando a Luísa chamar, quem escolhe quem vai chamar é a Luísa, né? Então, quando ela chama a Mel ou chama alguém, outras pessoas para olhar o que está rolando ali, para sugerir algum tema das redes, a gente está incluindo mais a comunidade mesmo dentro da nossa newsletter. Então, esse é um ponto positivo. E eu pretendo, assim, convidar pessoas que não estejam já muito em evidência também, né? Para não ficar só, nessa primeira eu convidei a Mel, que é super conhecida no Twitter e tal. Mas eu pretendo também, acho que é legal para destacar perfis novos também. Acho que é bom falar que tem outras pessoas com conteúdo legal e que tem coisas legais para falar sobre ciências ali presentes. Com certeza. Nesse sentido, eu lembro muito do Isaac, do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, que ele ali para setembro, mais ou menos, quando o perfil do Twitter dele começou a despontar, ele tinha pouquíssimos seguidores, né? E pode ser que outros pareçam aí nessa mesma trajetória. Bom, indo aqui para a pergunta, vamos lá, Luísa. Qual deve ser o discurso da divulgação científica? Deve existir aproximação e distanciamento entre a linguagem científica e jornalística? Valendo $1 milhão. Eu sou suspeita, né? Porque eu sou jornalista. Então, eu acho que quanto mais claro ficar, melhor para todo mundo. Assim, eu não sei até quando e até onde isso pode ir. Por exemplo, no artigo científico, as coisas ficarem mais simplificadas também. No artigo científico, o quanto que a gente pode penetrar também, né? O quanto que isso pode ser ruim ou não, eu já não sei, porque às vezes a gente pode. No artigo, pode gerar um problema de exatidão, né? Mas nos cientistas que falam para o público, eu acho que o cientista tem a aprender com jornalistas, sim. Eu tenho uma visão bem diferente. Às vezes as pessoas olham alguma coisa, o cientista olha alguma coisa, assim, uma matéria e fala assim, nossa, mas isso aqui, o que é isso? A pessoa falou errado. Daí eu olho lá, sinceramente, eu olho, comparo, faço uma pesquisa, assim, vejo, não, a pessoa não falou errado, a pessoa só falou mais simples. Então, acho que um tem bastante a contribuir com o outro, sim. Uhum,
São as Eu modulações. não sou né? dessa área, não sei dizer, mas os jornalistas muitas vezes têm o papel de decifrar o que os cientistas estão falando, porque o cientista tem aquela linguagem mais técnica, um pouco mais cifrada, e às vezes o jornalista também, né, vamos fazer a meia-culpa aqui, às vezes simplifica demais o que tem ali, né? O jornalista, a gente costuma falar na área de jornalismo de dados que o jornalista ele é muito ruim em explicar as incertezas, né? Então o jornalista fala, a vacina X tem 50% de eficácia, que no âmbito científico é muito bem compreendido, né? Mas aí a gente fala 50%, parece que a vacina é ruim, entendeu? Do jeito que. Então o jornalista às vezes tem esse trabalho de explicar a realidade para outra pessoa, que para o cientista é fácil de entender. O cientista vê um pré-print, por exemplo, né? Que o pré-print nada mais é do que um estudo que não foi revisado por pares e foi divulgado, né? Então, para a comunidade científica, é óbvio que esse é um estudo indicativo, preliminar, mas sai na imprensa, muitas vezes, como se fosse verdade, como se fosse um estudo provado e cujos resultados refletem a realidade, o que não é verdade. Então, o jornalista precisa ter muito cuidado para refletir as incertezas dos estudos acadêmicos da linguagem científica. Eu lembrei de uma coisa também, assim, tem uns conceitos, assim, que são muito óbvios para a comunidade científica e é muito difícil para passar para o público. Gente, conceitos simples, você falou de dados, eu lembrei de mediana. Mediana é um conceito totalmente diferente de média. Mas se você coloca mediana, as pessoas vão entender como média. E, ao mesmo tempo, como você vai explicar numa matéria jornalística o que é uma mediana, né? Então, tem uns desafios aí, e uma coisa que eu acho interessante, a gente ouviu cientistas sobre, apesar de eu ter feito essa crítica e tal, né, de eles não entenderem o que está sempre, eu acho que a gente tem que ouvir o que os cientistas falam também sobre, porque, assim, sai muita coisa que você percebe que, assim, para mim é mais fácil de diagnosticar, porque eu estou transitando entre os dois mesmos, mas você percebe, assim, que a pessoa não tem conhecimento de como é feita ciência, ou como não tem conhecimento, assim, que é normal, né? Ele vai fazer um jornalista que faz matérias gerais de vários assuntos, né? Ele vai assim, mas sempre que possível numa matéria sobre ciências, mesmo que não seja mesmo que não seja entrevistado, né? Às vezes você não gosta de mandar para o entrevistado. Mandar alguns trechos eu sou super a favor, acho que tem que mandar em relação à ciência, tá? Não estou falando de jornalismo de política, você mandar a fala do cara para o político para ver se ele aprova. Mas em ciência eu acho que é legal, algumas coisas a gente tem que tirar dúvida, sim. Mas dá para, às vezes, alguém que está inserido, se você está falando de uma matéria que está falando sobre comunidade científica, dá para um cientista qualquer que você conhece, ler, ver, porque às vezes saem umas coisas estranhas. Por exemplo, hoje saiu uma matéria na Piauí que é super legal, que está falando sobre um programa de doutorado militar aí que vai receber não sei quantos mil, daí num determinado lugar lá tem professor titular em começo de salário inicial. E assim, professor titular, gente, é o cara assim, tipo, velhão, que já tá lá um tempão na universidade, daí ele faz um novo concurso para ser titular. E é muito estranho você pensar assim, sabe? Aí você pegou o maior salário, por exemplo, da carreira, que é o final da carreira, e você colocou como salário inicial, e dá a impressão que os professores que entram na faculdade, eles podem entrar como professor titular recebendo aquele salário de 15 pau, sei lá quanto que estava lá. E, então, enfim, são coisas assim que às vezes a gente dá um olhar de alguém quando você vai falar sobre um assunto, é sempre bom a gente ouvir assim, né, o que eles têm para falar. Uhum. Então, às vezes o difícil nisso é conciliar as agendas, né? A pressa jornalística em publicar com a agenda do especialista. Ele tem as outras coisas dele para fazer. Afinal, é um favor que ele vai estar fazendo, né? De ler e passar. Mas eles leem, sim, sei lá. Não sei. Para mim é diferente. Assim, eu não posso falar pela realidade dos outros, porque eu tenho bastante contato, então, Claro. assim, o pessoal ajuda. Uhum. Gente, a gente está chegando aqui 45 minutos, batemos 45 minutos de webinar. Queria finalizar perguntando, talvez a resposta seja muito curta, mas o que ficou de fora nessa primeira newsletter? Teve algum assunto interessante que ficou de fora? Algo que vocês ficaram, putz, não queria deixar de fora, mas não, se a gente botar vai ficar muito longo? Teve algo do tipo? Sabe o que ficou de fora? Você que ainda não assinou ficou de fora. Brincando, Luísa. Uma boa propaganda. Até que assim,
assim, né? O Sérgio bateu muito na tecla de ser curto e tal. Acho que eu já tenho uma vivência de fazer coisas curtas, quando não é de editora, né? De ficar cortando o texto alheio. Então, assim, naturalmente eu já fiz uma coisa que não era muito grande, assim. Então, eu não senti nada podado, não. Mas com certeza ficou de fora as coisas que eu não me liguei, talvez, né? Mas, enfim, esperamos que nas outras aí seja cada vez mais refinado, o filtro seja cada vez melhor, assim, só para o que for realmente bacana. Maravilha. Gente, teve alguma coisa que eu não perguntei que vocês acham relevante comentar, seja sobre a newsletter, seja sobre o Science Pulse ou jornalismo e divulgação científica em geral? Não sei. Eu acho que é isso mesmo. Cobrimos bastante tópicos aqui. Maravilha. Até expandimos, né? Fomos além da newsletter. A quem nos acompanha, queria lembrar que a gente vai mandar um e-mail com uma pesquisa, uma breve pesquisa, se vocês puderem responder, por favor, isso ajuda a gente a definir os temas e os tópicos dos próximos webinars. Também queria lembrar que a gente vai disponibilizar na íntegra esta transmissão no YouTube, lá no canal da JNet. E também agradecer a todos que nos acompanharam aí nesses 50 minutos, quase 50 minutos de webinar. Deixar meu muito obrigado aqui para o Sérgio e para a Luísa por disponibilizarem 1 hora dessa manhã de quinta-feira, que é feriado. Muita gente esquece, eu havia esquecido, aquela coisa acumula feriado, tira feriado, cancela feriado, enfim. Obrigado Sérgio, pelo convite aí, viu? Foi um prazer, sempre um prazer conversar com a Luísa e também com você, Daniel. Obrigada, gente. Foi ótimo. Valeu. Legal, gente. Tchau, Um abraço a todos. Obrigado, Luísa, Sérgio. Tchau, tchau.